Olá, eu sou Maiara Folco, jornalista convidada pelo Grupo Impacto de Comunicação para comandar as entrevistas sobre as eleições municipais do Vetor Norte. Hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio o vereador de Matozinhos, Ítalo Borges, do PSD. Obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo. Ítalo, a primeira pergunta é sobre a sua história. Conta um pouco da sua trajetória política e da sua história pessoal, quais são os seus sonhos e as suas metas para os próximos meses. Maiara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer o Grupo Impacto e cumprimentar também todo mundo que está nos assistindo por dedicar um pouquinho do tempo aí. A minha história na política, Maiara, ela é até um pouco recente, né? Primeiro mandato de vereador, mas o trabalho que a gente vem fazendo na cidade, junto ali com a minha família, aproveito a oportunidade para mandar um abraço, tenho certeza que está todo mundo ali me assistindo, porque tudo que a gente faz, a família aparece, né? Sofre junto, chora junto, fica feliz junto, então um abraço a todos aí. Mas eu sou formado em administração e meu sonho de infância era fazer veterinária. Então assim que eu me formei em administração, eu fui concluir aquilo que era meu sonho, que era fazer a veterinária. E hoje ali na cidade eu tenho um empreendimento que me permite exercer as duas profissões, tanto a parte administrativa junto com meu pai, nas empresas dele, quanto a parte de veterinária com o empreendimento que eu tenho, e consigo fazer isso também muito de ação social, que era o meu sonho. Então esse é o Ítalo. Um Ítalo que vem dessa parte do empresariado, mas um Ítalo também que está sempre ali no meio das pessoas, fazendo social, ajudando da maneira que pode. Pela sua fala, a gente percebe que você tem uma vida estruturada, uma família que te apoia, um negócio e que poderia não escolher entrar para a vida pública. Por que você escolheu participar da vida pública, ser um político? Essa é uma pergunta muito boa, que muitas pessoas não fazem, né? Infelizmente, a gente pensa assim, aquela pessoa é tão boa, ela não vai querer mexer com política, não. Isso é um ditado que a gente escuta, nem convida, pessoa bacana não vai mexer com política. E isso é o pensamento, às vezes, errado. Eu já tinha recebido convite em eleições anteriores, tinha falado não, e devido a alguns acontecimentos na cidade, quando a gente precisa de algo do público, então eu passei por uma experiência assim, que quando eu precisei, pessoas que eu já tinha apoiado anteriormente, sabe, viraram as costas, não atendeu, aí você vai ver o descaso que é, você pensa assim, pô, velho, seu salário vem do dinheiro da gente, você é funcionário do povo, você trabalha pra gente, é assim que faz? E aí você vai perceber que não adianta você ir pra rede social só brigar, não, você tem que sair de sua zona de conforto e ir lá. Se você acha que dá pra fazer diferente, então vai lá e faz diferente. E eu queria ter essa experiência. Foi assim que eu decidi. Eu vou entrar pra vida pública pra ver se eu consigo fazer diferente e se é possível fazer diferente. Essa era a minha principal dúvida. E o que você sentiu nesse mandato de vereador? Já deu para perceber, né, nesse tempo que você está participando da vida pública ativamente, foi eleito, escolhido pela população, o que você percebeu? Eu percebi que dá. Essa é a parte mais legal, que dá para fazer diferente. Eu falo com os meus amigos mais próximos que o mandato de vereador, ele foi muito bom para mim, para crescimento pessoal, profissional, mas ele tem algumas partes negativas que ele deixa um sentimento de impotência. O vereador ele é muito limitado, às vezes as pessoas confundem isso, achando que o vereador tem poder de executivo, tem poder de prefeito, quando não tem. E ficou um sentimento para mim que dá para fazer mais. Eu gostei da experiência que eu tive, falar que eu não gostei de ser vereador estaria mentindo, adorei, o legislativo é muito gostoso, consegui ajudar muitas pessoas, consegui provar que dá para fazer diferente e melhor, só que eu sei que eu consigo fazer muito mais. Então, por isso que a gente está aí, não adianta. Hoje, se não quiser sair, você não sai mais. E a gente conversou sobre o município de Matozinhos agora muito recentemente, em relação à infraestrutura da cidade, né? Alguns bairros ali que ainda carecem de muita infraestrutura básica, né? Isso é uma questão que você está atento, você como vereador conseguiu trabalhar ali, e como que você pensa nisso a partir, né, em ganhando aí o pleito, o que você pensa dessa questão da infraestrutura desses bairros? Sim, Matozinhos é uma cidade que está muito aquém de outras do Vetor Norte. A gente tem que comparar com quem está do lado da gente, em infraestrutura como um todo, mas como você citou, tem alguns bairros ainda piores, tem bairros em situações de calamidade. Eu cito alguns aqui, bairro São José, São Paulo, Mucambeiro, parte de Nossa Senhora de Fátima, são bairros que as pessoas não podem nem estacionar o carro em casa, tem que guardar 2 ruas acima, quarteirões acima, porque não consegue ter acesso. Isso se entristece muita gente.
Enquanto vereador, é a parte que eu acabei de falar da impotência. Enquanto vereador, falta de cobrar não foi. Quem dera se eu pudesse pegar e fazer. Nossa, hoje eu vou fazer, vou arrumar a rua tal. Quem faz isso é prefeitura, é executivo. O Poder Legislativo não tem essa competência. Quem dera tivesse. Então, assim, a gente é ciente da realidade, uma realidade triste. Inclusive, fiz vários vídeos. Teve uma época de chuva que os menininhos passando com sacola no tênis. Cara, isso mata a gente. A gente tá do lado da capital, em pleno século XXI. Não é para existir isso, mas em lugar nenhum, muito menos uma cidade do lado de Belo Horizonte. A 20 minutos do aeroporto de Confins. Então, isso entristece. A gente sabe da realidade que é, não adianta esconder, tapar o sol com a peneira, a gente sabe o que dá para fazer. É investir recursos naqueles bairros. Uhum. E você agora, no seu mandato, foi protagonista de 2 CPIs, já no primeiro mandato, né? São CPIs inéditas no município. Já teve CPI antes em Matosinhos? Não, nunca Primeira teve. vez. E o que te motivou a fazer essas CPIs de assuntos distintos, né? E o que elas resultaram na prática? Porque no Brasil a gente tem muito dessa coisa de abrir CPI e aí o resultado, o famoso dá em pizza, né? As pessoas têm até, infelizmente, esse ditado. O que você conseguiu fazer na prática como líder dessas 2 investigações? Primeiro, falar o que me motivou a fazer a CPI. Assim que a gente assumiu ali o mandato, estava começando, 2021, era unânime em Matosinhos a reclamação da poluição. O pó preto que cai nas casas, minha mãe limpa a casa assim, na hora que você passa um pano, minutos depois, tá tudo sujo de novo. Era a maior reclamação. E o que o vereador pode fazer? O que o vereador pode fazer é o papel de fiscalizar. A principal ferramenta do vereador é começar a questionar, pegar documentos, buscar dados. E a gente encontrou ali uma prefeitura muito relutante em esconder, em não informar, em não ajudar, em querer, inclusive, atrapalhar as investigações. Até dentro da própria Câmara tivemos dificuldade, e isso motiva a gente. Então, nós abrimos CPI, porque é onde você tem mais poder. Uma comissão parlamentar de inquérito te permite isso, né? Te dá mais poder de investigação, quase com poder de polícia ali, para você atuar de forma independente, sem ficar dependendo da prefeitura e da Câmara diretamente. Então, foi tendo suspeita do algo errado, papel, é obrigação do vereador correr atrás de procurar a informação correta. Então, assim, nós fizemos 3 CPIs. Matosinhos nunca tinha tido nenhuma CPI na história da cidade. Fizemos a primeira CPI do pó preto. No ano seguinte, fizemos a CPI do Obras, que descobrimos ali contratos ilegais, desvios de verba. Está tudo provado no Ministério Público, né? Temos réu confesso em audiência gravada e está lá no YouTube até hoje, do canal da Câmara Municipal. É um assunto assim que se eu for ficar entrando nele, a gente vai demorar. Estou resumindo bem aqui. Mas descobrimos aí cerca de 20 milhões de dinheiro do cofre público aí, usado de forma errada, né? Desviado do destino final e por aí vai. Até com suspeita se agora o Ministério Público vai terminar. Você perguntou o que deu, né? Em que deu. A Câmara e os vereadores vão até certo ponto. Chega uma hora que a gente manda para a Justiça. A gente faz toda a investigação, mas nós não somos juiz para punir, para prender, para mandar devolver. Você entrega isso para a Justiça. E hoje está no Ministério Público. Quando a gente senta com o promotor, ele fala que desmembrou em algumas partes, civil, penal, etc e tal, mas o sentimento que fica para nós da CPI, para a população de Matosinhos, é de muita morosidade, que a justiça é lenta, que pessoas falam que a justiça não funciona, que talvez a CPI não dê em nada. A gente não pode falar que ela não deu em nada, porque ainda está no Ministério Público, está nessa parte ainda do Ministério Público falar, dar um veredito. Ainda falando sobre o município, claro, é o foco da conversa, né? O trabalho da prefeita Zélia Pezzini foi muito criticado em Matosinhos. O que você acha? O que faltou para que ela tivesse, assim, maior aceitação do trabalho dela com a população? A palavra é autonomia. Sabe, não é segredo para ninguém falar isso aqui, mas a Zélia ela veio para ser sucessora de um plano, de um governo, de um trabalho que, de acordo com eles, estava dando certo. E aí ela manteve toda uma estrutura, todo um time do ex-prefeito, que é o Antônio Divino, é o ex-prefeito, ficou 2 mandatos, fez a sucessora, que era a vice-prefeita dele, a Zélia. A partir do momento que ela assume e ela mantém a equipe dele, ali muita gente falou que era receita para dar errado. E na prática foi o que deu. Sabe, você tem que ter autonomia. Se o prefeito agora é você tem que colocar a gente de sua confiança. Agora é a sua metodologia em prática. Você tem que ter controle da equipe. Se você tem uma equipe que cada um anda mais que você não vai conseguir extrair o melhor das pessoas. Então ela não conseguiu extrair o melhor de ninguém e o resultado é esse. Não sou eu que estou falando, é o povo, é a pesquisa, são resultados.
E em relação a gente já falou de infraestrutura, vamos falar agora em relação à rodovia que passa ali pelo município, MG 424, é um ponto também de interesse seu e da população. Como é que você vai atuar ali para ajudar nessa questão toda que envolve vários municípios da região metropolitana? São promessas antigas, como que fica Matosinhos nesse cenário? A 424, né, tem muita gente que confunde com o Rodoanel, e a nova 424, uma nova alça, como você falou, é uma promessa antiga do governo do estado, né? Vários governadores prometeram e não cumpriram. O último agora, o governo Zema, inclusive chegou a abrir um edital, fez leilão, mas infelizmente mais uma vez não foi para frente, voltou para estaca zero. Todas as cidades do Vetor Norte seriam beneficiadas com uma nova 424. Há quem discute sobre ter pedágio ou não, é uma outra discussão. Agora, sobre os benefícios que ela traz, isso é indiscutível, né? Você tem um N muito grande de oportunidades que você nem imagina. Matosinhos é a cidade que mais será beneficiada caso isso aconteça. Eu falo por quilometragem, é a cidade que mais vai ter margem da 424. Então, hoje você tem uma Matosinhos com uma 424 passando por dentro dela, e uma outra área que nem existe cidade, uma área que ainda não é uma área urbanizada, onde a 424 passará caso o projeto saia do papel. É uma nova cidade. São novos empreendimentos, novos comércios, novas moradias, novas pessoas, novas indústrias, mais geração de emprego, renda, crescimento populacional também, inclusive. E não depende do prefeito em si fazer a 424. Depende dele se unir com os demais, com deputados, e cobrar que ela saia do papel. É isso que deixa a gente muito chateado. Você não vê hoje uma estrutura e ninguém cobrando. Fizeram um movimento, em 4 anos que eu estou como vereador, 3 anos e meio, eu vi um movimento de prefeitos cobrando a promessa do governador. Para uma região tão importante quanto a nossa. Isso deixa muito chateado. Os prefeitos têm força, têm poder, têm que juntar e cobrar. E o que cabe a cada um deles é fazer o crescimento ordenado, organizado. Matosinhos hoje sofre com crescimento desorganizado, falta de planejamento. Se essa 424 vier da forma como o crescimento é hoje, pode ser até ruim. O benefício dela é gigantesco, desde que tenha alguém à frente da prefeitura para conduzir o crescimento de forma organizada. Uhum. Outra questão também que acomete várias cidades da região metropolitana, do Vetor Norte, em relação a ser uma cidade dormitório, que é o que já foi dito aqui por outros pré-candidatos. Como que você pretende, como você imagina, uma política pública para reter ali aquelas pessoas, para que elas não precisem ir para outros municípios procurar, por exemplo, oportunidades de emprego, boa qualidade da educação, atendimento na saúde? Claro que a gente fala de saúde, a gente tem que tratar da região, que muitas pessoas buscam atendimento nas cidades polos, né, em relação à saúde. Uhum. Mas, por exemplo, para reter a mão de obra no município, para garantir uma educação de qualidade, para que os nascidos, né, a população de Matosinhos não precise ficar rodeando a região. Você tocou num ponto muito importante. Quando a gente pensa em cidade dormitória, e a gente pensa em a nossa mão de obra está aqui, mas está em trabalhar em outro lugar, e como que você pode resolver isso? Muita gente acha que é só abrir a vaga de emprego que aquela pessoa tem, compatível com a que ela tem aqui. Não é simplesmente isso. Você tem que ir lá na origem. Exemplo, Matosinhos hoje não prepara uma mão de obra qualificada. Não tem faculdade, não tem escola técnica. O ensino, hoje a gente vive o pior índice de ensino da história de Matosinhos. A gente vive hoje, está em C+, a pior INDEP que a gente tem da história da cidade é hoje. Estou falando de ensino básico. E aí, quando a pessoa ela almeja algo maior, ela sai da cidade para estudar fora. Eu passei por isso. Eu fiz faculdade em Belo Horizonte, que Matosinhos não tem. Muitas portas foram abertas para mim por lá mesmo. Você conversa com o professor, você conversa com o empresário, você participa de palestras, você vai vivendo a sua vida e as oportunidades vão aparecendo lá onde você está se preparando. Então essas oportunidades aparecem fora. E Matosinhos hoje parece que, devido a toda a estrutura política da cidade, ela não sabe o que ela quer para o futuro. Dá um exemplo, por exemplo, Lagoa Santa. Lagoa Santa sabe o que quer há muito tempo. Lagoa Santa é uma das poucas cidades da nossa região que consegue ter o IPTU como principal fonte de renda. Geralmente as outras cidades é o FPM, fica dependente, refém do FPM. Você sabe o que você quer e você trabalha para aquilo. Matosinhos não sabe o que quer. E aí a gente não sabe se a gente é referência em mão de obra de caminhoneiro, se é em mão de obra de refratário, se é no agronegócio, que já fomos, mas não somos mais. Matosinhos não sabe o que quer, não luta para ter uma identidade, uma característica.
Então é muito complexo esse assunto. Para você manter essa galera aqui, você tem que trazer uma estrutura desde lá de trás, começando com saúde e educação e principalmente a qualidade do ensino para formar melhor mão de obra. Se você forma mão de obra, você atrai investidor que quer ter aquela empresa. É lá que está a pessoa que eu quero trabalhar para mim, eu tenho que levar minha empresa para lá. Aí você vai ter sua mão de obra presa aqui dentro. Certo. E você falou aí da cidade em comparação com outras do vetor norte, da região metropolitana. Qual que é para você a expectativa dessa definição da vocação, vamos dizer assim, ou do que seria a imagem de Matosinhos em relação a essa região que ela está inserida? O que você tem de perspectiva de futuro assim, para a cidade? A perspectiva que eu tenho hoje, se você for olhar as cidades ao redor de Matosinhos, então a gente fala de Capim Branco, Pedro Leopoldo, você vai falar de Lagoa Santa, São José da Lapa, até mesmo Prudente de Moraes, que é uma cidade que é um pouco menor que Matosinhos, questão de tamanho e população, mas essa cidade nos últimos tempos, principalmente Capim Branco, uma cidade mais vizinha que tem de Matosinhos, mais próxima, são cidades que há pouco tempo atrás poderiam estar teoricamente atrás de Matosinhos, hoje estão anos-luz na nossa frente, em quesito estrutural, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. E muito se vê pela administração da cidade, administração jovem, com garra, com gás, corre atrás, busca recursos, busca novidade. Matosinhos está parado no tempo. Está parado. E não é simplesmente tocar a cidade por mais 4 anos que vai fazer ela mudar. Você tem que trazer algo novo, novidade. Então você pega Capim Branco, um prefeito jovem. Prudente de Moraes, prefeito jovem. Você pega Pedro Leopoldo, há quem diga que pode ter um novo prefeito jovem também, que a população pede, lidera pesquisa. Mas você vê que a Heloísa também veio com uma mentalidade nova e é muito benquista na cidade. Prudente, falei Josimar. Josimar veio e a população gostou demais. Então precisa disso, mudança para o novo. Trazer tecnologia, trazer investimento, mas você tem que preparar a cidade e colocar um norte. O que você quer? Define o que você quer e corre atrás. Vou aproveitar essa deixa que você deu em relação ao novo, né? Você tem um adversário agora direto que já tem uma vasta experiência na vida pública, o grupo que ele faz parte já está há 12 anos à frente do município, e muitas pessoas podem alegar que ele é mais experiente na vida pública, em administração pública. Qual seria o seu contraponto em relação a este argumento? Isso aí é uma pergunta que até respondo ela com facilidade, porque ela é me feita quase todo dia, né? É isso que a gente escuta lá na cidade. Nem sempre o mais experiente, nem sempre o mais antigo, nem sempre o que a gente está acostumado é o melhor. Tanto que a frase que mais pega hoje é que a política precisa do novo, o mundo precisa mudar, tem novas ideias, novas cabeças, novas mentes. Isso não é à toa. Nossa cidade está sob a mesma administração, assim que você falou, há 12 anos. Se você for lá hoje e perguntar para qualquer um, Matosinhos está bom? Não, não está. Matosinhos não está bom. Isso por si só responde a pergunta de que isso não é o bom praticado há muito tempo. Nós tivemos nessas últimas gestões um governo com uma mente muito fechada, que não queria abrir para nada, inclusive para recursos. Todas essas cidades que eu já citei aqui inauguram várias obras e enaltecem de onde veio a verba, consegue buscar direto nos ministérios em Brasília, consegue buscar com senadores, deputado estadual, deputado federal, e inauguram obras, várias, umas atrás da outra, e a cidade avança. A nossa cidade ela é trabalhada da seguinte forma: você economiza para inaugurar uma obra com recurso próprio. Quando você fala assim, o discurso parece bonito. Olha, esse prefeito é muito bom, ele é um excelente gestor, ele economiza, vai lá e inaugura algo com recurso próprio. Olha o orgulho, inaugurado com recurso próprio. Isso dá certo na sua vida particular e na minha. Se você quiser reformar o telhado da sua casa, se você quiser trocar de carro, você vai ter que economizar de alguma forma. Economia, gente, é abrir mão de algo. Você vai abrir mão por esse exemplo que eu te dei particular, você vai abrir mão de um final de semana, de uma viagem que você querer fazer, de um estudo melhor para o seu filho, enfim, para você ir lá e trocar de carro, para você reformar seu telhado, para você fazer algo com o seu recurso, porque você não tem outra fonte de renda. Seu salário é aquele, pronto, acabou, de onde você vai tirar? Mas o público não é assim. Você tem de onde tirar outra fonte de renda, você consegue fazer parcerias. Matosinhos não inaugura nada com parceria público-privada, que é o boom do momento, e não sei por que Matosinhos não faz isso. É a única cidade que não faz. Matosinhos não recebe, não aceita verba de fora, parece que não tem apoio político, onde tem deputados, senadores, ministérios mandando verba todo dia para você inaugurar 2, 3, 4, 5 obras por ano, e Matosinhos não inaugura, não faz.
E quando você economiza, você está abrindo mão de alguma coisa, igual eu falei. No nosso caso, final de semana, exemplos que eu dei. E no caso da cidade, o que você está abrindo mão? Você está abrindo mão de um bairro que está com infraestrutura pior, que você poderia investir nele, mas você não investiu. Você está abrindo mão de educação. Matozinhos hoje tem pediatra apenas na UPA, no dia que você encontra ele lá. Uma cidade de 40 mil habitantes. Só ter 1 ou 2 pediatras só na UPA, sim, chega a ser inadmissível. Se contar, ninguém acredita. Remédios básicos faltando no posto de saúde. Esse é o cenário que encontra Matozinhos hoje. Porque você economiza e é fato, gente. Você não cria nada dessa forma. Se você está tirando de um lugar, se você está pondo no lugar, você está tirando de outro. Uma questão que pega bastante nos municípios assim da região metropolitana é em relação a essas consultas eletivas e essas especialidades, como você disse agora, a pediatria é um problema em vários municípios. A fila de espera de Matozinhos para essas consultas, ela é grande, e como resolver essa questão para ter mais médico, né, disponível para atender a população? As filas são grandes, tanto para a saúde quanto fila de creche, que é um assunto que a gente não pode, mas fica para uma próxima pergunta. Mas você falou de filas, eu lembrei. Mas da área de saúde, tem 2 principais fatores. O primeiro fator é o salário que o Matozinhos paga para médico. É o pior salário do Vetor Norte. Então, você faz um concurso aqui hoje, tem médicos que nem participam, tem concurso que tem pouca aderência, poucos médicos querem participar, porque na hora que olha lá o salário é pouco, não vai. Tem médico ali, recém-formado, etc, tal, participa. Mas esses profissionais estão sempre prestando concurso para outras cidades. Então tem cidade mais longe, no interior, talvez com condições não tão boas quanto a nossa questão de inserida no mercado, né? E o médico vai, porque o salário é maior. Então, Matozinhos é uma cidade que paga mal os seus profissionais, então eles não querem ficar, isso é um ponto. E o segundo ponto é que Matozinhos não tomou essa decisão de não fazer essas consultas, esses exames dentro. Prefere, por algum motivo, comprar fora. Vou dar exemplo. Lagoa Santa está virando referência em saúde na nossa região. Matozinhos hoje manda muito exame para lá. Porque é só lá que tem? Não. Vou dar um exemplo aqui de como poderia ser resolvido. Nós temos hoje um hospital lá da cidade, o Hospital Wanda Andrade Drummond. Esse hospital é uma instituição filantrópica. Ele não é um hospital público, vamos falar assim, ele não é da prefeitura, mas ele também não tem fins lucrativos. Esse hospital, com parceria com a prefeitura, poderia oferecer vários exames, várias especialidades que a prefeitura hoje compra fora. Então, além da prefeitura comprar fora, compra pouco, aumenta a fila, gasta com transporte. Tem gente que tem que sair de casa de madrugada porque tem que pegar o carro da prefeitura da saúde para poder ir para Belo Horizonte, Confins, Sete Lagoas, Lagoa Santa, sendo que você poderia simplesmente ir no hospital que está dentro da sua cidade. Então, pediatria e vários outros tipos de exame é fácil resolver. Só que politizam demais as coisas, vira uma briga e não investe dentro da própria cidade. Você poderia comprar isso dentro da cidade. Vamos emendar então no assunto creche. Assunto extremamente importante para garantir que as mães, né, tenham condição de trabalhar, que as famílias tenham com quem deixar as crianças numa instituição de qualidade. Mãe e pai podem ficar tranquilos em Matozinhos que vão ter lugar para deixar as crianças na creche, ou por enquanto ainda está longe de ser realidade? Por enquanto, não está perto de ser realidade no cenário administrativo que a gente tem hoje. Isso não é o Ítalo que está falando, são dados, tá? Enquanto vereador na Câmara, a gente analisa a aprovação das contas do prefeito. A conta é apresentada ao Tribunal de Contas do Estado, o TCE manda esse relatório para a Câmara, para os vereadores avaliarem e votarem. Desde 2017 que eu tive acesso, eu sou vereador desde 2021, chegou para a gente a prestação de contas de 17, 18, 19, 20 e 21. Todas elas vieram com as mesmas ressalvas do Tribunal de Contas. Creche e qualidade dos professores, seja salário, seja qualidade de trabalho. Então, o município não cumpre o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, e não atende vaga em creche. Isso é dado do Tribunal de Contas do Estado, TCE. Matozinhos atende 17% da demanda de creche. Apenas 17%. No universo 100%, atende 17%. Inclusive, a Justiça obrigou a Prefeitura a cumprir pelo menos 50%. E a gente atende menos de 25%, seria um quarto. Então, o brinco pessoal é o seguinte, olha o nível que a gente está. Você não atende metade da metade te exigida pela Justiça, que seria os 50%. Sendo que a lei fala que não pode ter vaga em creche. Creche tem que ser 100%. Aí você tem, a gente estava falando de mão de obra também, né? Você tem uma mãe que não pode trabalhar, você tem uma mãe que trabalha, mas gasta pagando alguém para cuidar da criança.
ou fazem rodinha ali, semana fica na casa de um, semana fica na casa de outro, sabe? Fora que a gente está pensando só na mãe, mas tem que pensar na criança. A creche, o mais contemplado com isso é a própria criança. Hoje está mais do que provado, tanto que é importante da criança, desde novinha, já está em ambiente com outras crianças. Então, é constrangedor até falar, porque 4 anos de vereador não foi falta de cobrança. Não é falta de mostrar esses dados, de expor essa situação. Sabe, a gente tem ali o bairro Estação, foi o bairro que mais cresceu na cidade nos últimos anos, e a escola que tinha lá, a prefeitura desmanchou. A creche era numa casa, a prefeitura encerrou o contrato de aluguel, alugou uma outra casa menor. Então, em vez de ampliar o serviço, você está só tirando, só diminuindo. Então, a esperança com a administração que a gente tem hoje de creche, eu não ponho minha mão no fogo, eu não falo. O que a gente fala é, tomara que o próximo prefeito que vier faça diferente. Amplia, alugue casa no começo e vai construindo as creches, vai construindo escola. É obrigação fazer. Agora é obrigação, inclusive, judicial. Vamos falar então do pleito, da disputa. Você abertamente é o pré-candidato, né, à eleição no seu município. E você acredita que esse clima dividido do país vai, de alguma forma, influenciar no resultado, na opinião do eleitor, durante as eleições municipais aqui em 2024? De uma maneira geral, acredito que sim. É ilusão falar que não. Nós tivemos aí, na última eleição federal, a eleição mais polarizada de todas, pelo menos que eu tenha visto, né? Das que eu me lembro, foi a mais polarizada de todas. Inclusive, em situações aí de brigas desnecessárias, o país entrando em situação de guerra, né? E não era para ser dessa forma. Matosinhos, uma realidade um pouco diferente. Matosinhos ficou bem meio a meio, essa questão de direita ou de esquerda. Inclusive, no primeiro turno foi um que ganhou, no segundo foi outro, e a diferença pouca. Ficou bem a meio. Mas em relação a Matosinhos, é uma cidade mais tranquila. Eu falo isso porque hoje eu sou vereador, eu converso com outros vereadores, eu frequento outros municípios, prefeituras e câmaras, e eu vejo cidade que é muito polarizada para esse lado. E o que eu falo com o pessoal, que hoje, pessoal, pode ter, eu tive a minha escolha lá atrás, eu fiz minha escolha, quando você entra para a polícia, você tem que escolher, não adianta você ser um candidato e ficar escondendo. Que seja o melhor, que seja o menos pior, você escolhe, você faz o que você acredita ali naquele momento, passou a eleição, acabou. Queira você ou não, seu prefeito é aquele, o seu vereador é aquele, o seu presidente é aquele. E tem que parar com esse negócio de direita, esquerda. É pra frente que se anda. Então tem que pegar, pôr no rumo, vai pra frente. Esquece direita, esquerda no momento. A cidade, ela só caminha se ela andar pra frente. Ítalo, o nosso tempo tá acabando. Mas já? Já, foi rápido. Foi rápido aí. Olha só, e agora vou aproveitar para deixar esses minutos finais para você conversar diretamente com a população de Matosinhos, para dar sua mensagem final do que você pretende, né, para os próximos meses. Primeiramente, pessoal, é agradecer pela oportunidade que eu tive ali na Casa Legislativa. Hoje, eu converso com muitas pessoas que chegam para mim e falam, nossa, mas você foi um vereador que destacou, a gente não pode perder a sua cadeira ali na Câmara Legislativa. Então, a vocês, a quem me confiou o voto lá atrás, a quem hoje torce pelo nosso trabalho, a campanha, até fiz aqui, né, trouxe, mas não vai dar nem tempo de mostrar, mas uma revista de resumo dos 3 anos de mandato, que a transparência que eu sempre tive no meu mandato, eu sempre mostrei, eu faço os vídeos, eu mostro. A você, primeiramente, o meu muito obrigado, por ter me confiado aquela cadeira, por ter me acompanhado, e eu tenho certeza, eu saio dali hoje da Câmara com tranquilidade de falar que eu dei o meu melhor e que eu fiz um trabalho muito bom. Hoje, o vereador Ítalo Borges decidiu se colocar como pré-candidato a prefeito. Porque eu acredito, pessoal, que eu posso fazer mais. Acredito que eu posso fazer melhor. Sabe, foi muito fácil eu tomar essa decisão. Primeira coisa que eu fiz foi consultar minha família. Cheguei, reuni com minha família, que é a minha base. Como eu falei no comecinho aqui, a gente sorri junto, chora junto. Minha esposa, meu sogro, minha sogra, minha família lá de casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, enfim. E eu me perguntei, eu quero ser vereador de novo. A cidade estando administrada do jeito que ela está? Não quero. Eu gosto da cadeira, gostei do trabalho, mas eu queria ter uma comunicação para o rumo certo. Eu queria ter o legislativo e o executivo pensando numa cidade para o futuro, numa Matosinhos mais preparada. E eu não vejo essa possibilidade de outra forma, a não ser eu sair de onde eu estou hoje e me colocar à disposição. Então, o recado que eu deixo é esse. O muito obrigado pelo que eu já conquistei, que eu já tive, esse sentimento de ter entregue o meu melhor,
na cadeira de legislativo. E eu sei que agora eu consigo fazer isso também muito melhor, em outra forma agora. Obrigada, Ítalo, pela sua participação. Nós desejamos boa sorte aí no pleito eleitoral. E você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Você consegue acompanhar a íntegra dessa entrevista no nosso canal no YouTube, os melhores momentos nas nossas redes sociais, principalmente no nosso perfil no Instagram. Grupo Impacto de Comunicação, a mídia do Vetor Norte.